E aí galera da Língua, aqui é o Fabrício de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver mais 10 gírias. No vídeo anterior a gente já viu 10 das gírias mais comuns em inglês, principalmente em inglês americano, mas algumas delas são um pouco mais internacionais. E nesse vídeo a gente vai ver mais 10 gírias. Porque esse é o vocabulário que você vai acabar precisando se você for para fora, ou se você conhecer pessoas, fizer amigos, sempre você vai ouvir, ou nos seriados mesmo, filmes, você vai ouvir bastante gírias, né? Slang. Como a gente fala em português, eles também usam em inglês. Por isso é bom pelo menos você entender, mesmo que você não queira usá-las. E se você já é aluno da Língua, você com certeza já percebeu que existem algumas gírias em algumas aulas, principalmente nas aulas mais informais, que é para já introduzindo esse vocabulário para vocês que são alunos. E se você ainda não é, pode ir lá se inscrever agora em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês com a gente hoje mesmo. Mas voltando aqui para o vídeo, a primeira gíria que a gente vai ver hoje é looker, que se você olhar na palavra ali no meio você vai achar o verbo to look, que é olhar, e essa gíria significa que alguma pessoa é muito bonita, muito atraente, né? Então, she's a real looker, né? Ela é muito bonita, ela é muito atraente, ou para homens também, he's a real looker. A segunda gíria do vídeo de hoje é a expressão to have a blast, que ela é bastante usada nos Estados Unidos e significa quando você tem alguma atividade, por exemplo, e você se diverte muito, você adora aquilo, foi muito melhor do que você esperava, por exemplo, você se divertiu realmente. Então alguém pode te perguntar, por exemplo, How was the party yesterday? Como foi a festa ontem? E você responde, Wow, it was awesome. Aí o awesome, que a gente já viu no último vídeo sobre gírias, I had a blast. Então, nossa, foi ótima, foi excelente, eu realmente me diverti demais. É nesse sentido. Então, to have a blast. E aí você pode usar no passado, né? I had a blast. A terceira gíria é rip-off, que isso é geralmente quando alguma coisa é muito mais cara do que deveria ser. Então, por exemplo, você está numa loja, você pergunta para o vendedor o preço de uma camiseta e ele fala que custa $50, por exemplo. Você fala, $50 for a t-shirt? That's a rip-off, né? Então, isso é muito mais caro, isso é um roubo, que é como a gente usaria a expressão em português, né? Que em inglês eles não traduzem literalmente, né, roubo, eles usam essa gíria, essa expressão rip-off. E isso pode ser usado como um verbo também, né? To rip someone off, que é cobrar muito além do que deveria de alguém. Então, por exemplo, você foi a algum lugar, comprou algo e pagou, por exemplo, $100. Aí você conta pro seu amigo, eu paguei $100 nisso daqui. Ele, wow, they ripped you off. Então eles cobraram muito além do que deveriam de você. Então, they ripped you off, né? To rip someone off. A quarta gíria, na verdade, vão ser duas aqui, a gente vai fazer um 2 em 1, que são os verbos to mess up e to screw up, que significam mandar mal ou dar um vacilo, por exemplo. Então você vai falar, oh my God, I'm so sorry, I messed up. Ou, oh my God, I'm so sorry, I screwed up. Então, por favor, me desculpa, eu dei um vacilo, por favor, me desculpa, eu mandei muito mal. E aí usando o verbo no passado. Só que o screw up é um pouco mais forte, é um pouco mais deselegante, que é, eu ferrei com isso, seria algo mais ou menos nesse sentido. Já o mess up é algo mais neutro, você pode usar em qualquer contexto que não vai ser ofensivo. A quinta gíria é to trash something, que é você destruir algo. Por exemplo, isso é bastante usado quando tem uma festa muito grande, e que no dia seguinte a casa está destruída, tá? Vômito num lugar, prato quebrado no chão, copo, pessoas jogadas, e você fala, oh my God, they trashed the house. A palavra trash, o substantivo trash, significa lixo, então esse verbo to trash something é fazer com que algo fique parecendo um lixo, destruir algo, nesse sentido. A sexta gíria é chick, que se você for ver o significado literal, ele significa um pintinho, o filho da galinha, só que ele é usado para indicar uma garota. É uma gíria mais ou menos como seria mina em São Paulo, algo nesse tipo. Então, do you see that chick over there? She's hot. E aí a gente já viu hot também no vídeo passado, né, que é algo como gostosa. Então, você está vendo aquela mina lá, ela é muito gostosa. E também, o hot aqui nesse sentido, a gente já falou, pode ser um pouco ofensivo para algumas pessoas. Então, veja muito bem com quem você vai usar isso. Mas pelo menos você já sabe o que significa, tanto o hot quanto o chick. A sétima gíria do vídeo de hoje é sick, que vocês provavelmente já conhecem no significado de doente, né? Então, por exemplo, he's sick.
ele está doente, ele está de cama, né? Uma pessoa que adoeceu realmente. Mas isso também pode ser usado do lado da gíria, que vai significar daí algo insano, algo animal, geralmente no sentido positivo. Então, por exemplo, the party last night was sick, né? A festa ontem à noite foi insana, foi animal. Então vai ser algo mais nesse sentido, esse sick. E isso é bastante usado por pessoas mais jovens em filmes americanos, em seriados, se você notar quando tiver alguma festa ou algo do gênero. A 8ª gíria do vídeo de hoje é chill, que também, se você for ver o significado literal dela, ela vai significar algo como friozinho, como você vai sair na rua, por exemplo, naquele tempo que você precisa de uma jaquetinha, né? Então não está muito frio, mas está um pouco de frio. É mais ou menos parecido com o cool, que a gente também viu no vídeo passado, e o cool pode significar friozinho, ou também como gíria, ele pode ser usado como legal. E aqui o chill pode ser usado nesse sentido de friozinho, para o clima mesmo, ou também pode ser usado para indicar que alguma pessoa é tranquila, de boa, é pessoa relaxada, na boa. Então, por exemplo, that guy is really chill. Então, aquele cara ele é tranquilo, aquele cara ele é de boa. Então, seria mais ou menos algo nesse sentido quando você está falando sobre alguém, por exemplo. Ou também pode ser, how was the party last night? We didn't really do much. It was very chill. Então, como foi a festa ontem? A gente não fez muitas coisas. Na verdade, foi bem tranquilo. Então, pode ser usado tanto para pessoas quanto para situações, para eventos. Chegando agora quase no final, a 9ª gíria é o gotcha, que é uma abreviação, na verdade, de got you, e pode ter alguns significados diferentes. O primeiro é no sentido, por exemplo, você pegou uma pessoa numa pegadinha, você pegou uma peça na pessoa, aí você, haha, gotcha, né? Te peguei, nesse sentido. Um outro sentido também é de entendi, saquei. Então, por exemplo, você explicou algo para uma pessoa, ou a pessoa te explicou, e aí no final você vai falar, gotcha. Tipo, entendi, saquei. Algo nesse sentido. Ou então também para combinar algo. Então, tomorrow at 6, ok? Don't be late. Amanhã às 6, ok? Não se atrase. Aí você fala, gotcha. No sentido de, entendi, ok, beleza. Algo mais ou menos assim. E a 10ª gíria do vídeo de hoje é o YOLO, que é uma gíria mais jovem, mais recente, mais nos dias de hoje, de adolescentes mais ou menos. E é uma abreviação de You Only Live Once, que se você for traduzir significa você só vive uma vez, que é mais ou menos no mesmo sentido que um carpe diem, né, que a gente fala geralmente do latim, que é aproveite o dia, ou como falando palavra por palavra mesmo, you only live once, né, você só vive uma vez, então aproveite, já que você só vive uma vez, vai lá, aproveite. Isso pode ser geralmente usado, por exemplo, você está conversando com algum amigo e ele te convida para alguma festa, e você fala, não sei se eu quero sair hoje, estou meio cansado. Ele, come on, man, YOLO. Então, tipo, vamos, cara, deixa disso. Você só vive uma vez, vamos aproveitar. É algo nesse sentido de vamos aproveitar, aproveite a vida. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer mais vídeos sobre gírias para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Falou!